Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te louvar. Quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te louvar, quero te abraçar, quero te ver. Santo, 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 santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Olá, igreja, também os nossos parceiros aí que se conectam conosco para as celebrações. Terceiro domingo do mês, pastor Tiago também estará conosco. Ainda temos durante a semana normal as atividades com os adolescentes, toda sexta-feira, a partir das 14, caminhando para no último sábado. Então termos um encontro geral com a juventude envolvidos numa celebração na parte da noite. Vamos também investir, como temos dito, o dízimo é um compromisso, é uma experiência de adoração com Deus em cada vez que nós entregamos, reconhecendo aquilo que temos vem do Senhor. Na tela, essa hora aparece os números da conta da igreja, também o WhatsApp para que você envie seu comprovante de transferência, o Pix também, assim como o QR Code que você pode escanear com seu celular e já fazer a sua oferta, a sua entrega. E assim vamos prosseguindo como igreja, cumprindo os nossos compromissos com a igreja e com Deus, como corpo vivo de Cristo aqui, como pedras vivas, como temos ouvido também nas mensagens. Você é uma pedra viva, então reative sua vida, suas atividades, envolva-se em tudo aquilo que a igreja tem à disposição para você. Deus te abençoe. Vamos cantar uma canção enquanto você faz isso agora. Não fica bem a gente passa bem se o outro necessita, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz.
Como fruto do amor de Cristo, fruto de um compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto de um compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Homem de Deus. Olá, estou aqui para agradecer você que contribuiu para a viagem missionária e que tem orado pela minha vida e dos outros missionários. Já estamos em treinamento e o projeto será do dia 17 ao dia 24 de julho. Continue orando por nós. A pandemia me fez refletir sobre pessoas que vivem em países que são intolerantes a religiões contrárias aos dogmas ali praticados. Sabemos que é passageiro esse momento de afastamento em nosso país e em breve iremos nos reunir. Mas me coloco no lugar de habitantes de países como a Coreia do Norte, que além de serem proibidos de se reunirem, são perseguidos e até mortos por serem cristãos. Vitor Hugo Jesus de Oliveira. Meus irmãos, para esse momento de oração e de intercessão, me lembro de uma oração muito marcante da Bíblia, que é a oração de Salomão por sabedoria. Sabedoria para saber lidar com tanta gente diferente. Sabedoria para saber lidar com tantas situações diversas. Devido ao fato de que o rei Salomão, que liderava um povo justamente por ser o rei, estava lidando com muitas individualidades, estava lidando com uma pluralidade de personalidades muito forte. E por isso ele pediu oração a Deus, falando: Senhor, me capacite para eu saber lidar com tanta gente diferente. Então eu quero ler esse trecho aqui com vocês, em 1 Reis, capítulo 3, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 5, que diz o seguinte: Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. A oportunidade que Salomão teve, da boca de Deus: Peça-me o que quiser,
e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos, aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. E a Bíblia fala que não houve ninguém depois de Salomão tão rico, tão sábio e que soubesse discernir a justiça e ministrar a justiça como ele, por conta de uma oração que foi feita com uma intenção tão pura, foi feita com uma intenção tão genuína que a Bíblia fala, que agradou ao Senhor. Então que nós possamos nos relacionar com Deus em oração dessa forma. Não pedir riquezas, mas pedir coisas úteis para o cumprimento da sua vontade. Não pedir fama, mas pedir aquilo que vai nos auxiliar justamente para que as pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. E que a gente seja sábio, tenha um coração que saiba discernir a diversidade de ideias, a fim de que o Espírito Santo ministre verdadeiramente nesse lugar. E por isso eu quero apresentar alguns pedidos, rapidinho, para a gente conseguir orar dessa forma. Continuar orando pelo Samuel, de 8 meses, que foi submetido a uma hemodiálise, e é um pedido da nossa irmã Bruna Mello. E também pelo senhor Adalberto Massumoto, que é um pedido da Miriam Brandão. E ela agradece pela alta hospitalar que ele teve na situação de Covid, né? Também o pastor Wagner Vailate, amigo nosso aqui, da liderança da igreja, está se recuperando de um transplante de rim. O Fábio, sobrinho da nossa querida Edinalva, internado e também vai precisar de um transplante. A doutora Andréia Quinteto, pedido da Beth Moura, que ela mora em Portugal. Ela está sofrendo com uma depressão e com uma síndrome de pânico muito forte. E a nossa irmã Beth pede oração por ela. Também o Theo, filho da Cecília e do Ismael, é internado com bronquiolite. É um pedido que já foi citado na semana passada e o desejo da igreja, da liderança, que a igreja continue orando. Também a Eunice, um abraço para você, Eunice, caso esteja nos acompanhando nesse processo de recuperação pós-cirúrgico, e estamos orando por você. Peço que a igreja esteja atenta a esse pedido da Eunice. E da mesma forma peço pela Regiane Flauzino, também pelo pós-cirúrgico e pelas sessões de quimioterapia. No mais, continuem orando pela liderança da igreja, pelos ministérios, para que tudo seja compreendido e seja feito de acordo com a Bíblia, para que verdadeiramente pessoas sejam abençoadas pelo agir de Deus através de nós. Que a vontade de Deus prevaleça nos nossos atos, que a vontade de Deus prevaleça sempre nas nossas mãos, na nossa boca, nos nossos pés. E não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por mais essa celebração. Se estamos aqui celebrando a Ti, é porque coisas boas aconteceram. A salvação aconteceu, o perdão aconteceu, a cura da alma aconteceu, a luz foi traga a realidades escuras e nós te agradecemos. Por isso celebramos tão grande vitória, tão grande amor e tão grande misericórdia que nos alcançou famílias, alcançou pessoas. E essa é a nossa alegria. A nossa alegria não está no fato de que a gente conseguiu fazer coisa demais e que aparentemente ficou tudo bom. A nossa alegria é no fato de que o Senhor curou e o Senhor chegou em lugares que a gente não conseguia chegar, porque o Senhor teve misericórdia. O Senhor tocou em corações que a gente não conseguiria tocar. O Senhor tocou e transformou realidades que a gente, na nossa limitação, não conseguiríamos, porque Tu és bom. Nós queremos Te louvar, Jesus, pela Tua imensa bondade. Cuide da igreja, Senhor, cuide dos doentes, cuide das famílias, cuide da consciência, cuide da
compreensão, ó Pai. Peço que esse lugar seja um lugar de ministração, de quebrantamento, de reconciliação, que tudo que nós fazemos aqui seja para promover o encontro das pessoas com o Senhor, seja para facilitar, ó Pai. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Tudo que nós fazemos aqui seja para facilitar o encontro das pessoas contigo, a fim de que essas alcancem a salvação, alcancem a transformação de vida. Que nós queremos trabalhar com pessoas, nós trabalhamos com pessoas, por isso que nós pedimos a Ti, dá-nos um coração sábio. Queremos fazer uma oração igual a de Salomão, com as mesmas intenções. Nós queremos pedir ao Senhor aquilo que seja útil para que a vontade do Senhor prevaleça neste lugar. Dá-nos um coração sábio, um coração para discernir, para ministrar a justiça. Faz-nos ficar atentos, Senhor, em toda a percepção, em todos os detalhes, situações que precisam ser resolvidas, realidades que precisam ser tragas aos Teus pés, realidades que precisam ser tragas à luz, para que a Tua glória inunda esse lugar e preenche esse lugar, preenche as nossas vidas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa infantilidade, perdoa a nossa preguiça, a nossa indisposição espiritual muitas vezes. E nos faz de novo, Senhor, quebra-nos e faz-nos de novo, ó Pai. Reaviva-nos, reaviva o nosso coração, reaviva as nossas motivações, reaviva o nosso ânimo, ó Pai, para que possamos encontrar paixão de novo em Te servir. Que a nossa caminhada, que a nossa igreja seja marcada por uma igreja que se preocupa com o serviço, uma igreja modelo, Senhor, uma igreja modelo para a comunidade, nas quais as pessoas olham e falam que essa igreja é um exemplo de fé verdadeira, que essa igreja, sim, é uma igreja que serve ao Senhor. Assim como o Senhor Jesus nos disse que os Teus discípulos seriam reconhecidos pelos Teus atos. Todos, ao olharem para os discípulos, veriam que esses são discípulos de Jesus Cristo. Porque falam como Jesus Cristo, porque andam como Jesus Cristo, porque pensam como Jesus Cristo. E é nisso que nós queremos ser transformados. Muda-nos, Senhor. A estatura de Jesus, transforma-nos, Pai, de acordo com a Tua vontade e com o Teu Espírito no nosso meio. Em nome de Jesus, a nossa gratidão é feita e estabelecida a Ti, ó Pai. Amém. Fique agora com mais um nosso testemunho dessas famílias que estão compartilhando com a gente tudo dessa situação de pandemia. Em seguida, fique atento à reflexão bíblica para que nós sejamos praticantes e não só ouvintes da palavra. Deus abençoe. Esta pandemia afetou a nossa vida financeira e a palavra de Deus nos diz que no final dos tempos virão tempos difíceis. Sinto muita falta da comunhão com as pessoas, das visitas, das reuniões, de um abraço e até de um aperto de mão. Eu e minha família aprendemos a viver mais ainda na dependência de Deus, vivendo um dia de cada vez, crendo que amanhã Deus proverá. Maria Dalila. Graça e paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã, você que está nos assistindo agora, durante esse culto que acontece ao vivo, no domingo às 18h30, ou para você que assiste durante um dia, fora do domingo, para você uma boa semana, caso essa semana esteja começando, um final de semana bom, caso você esteja assistindo mais para o final da semana. Eu sou o Davi e hoje quero compartilhar com você uma história que fala a respeito de um homem que na sua vida entendeu uma necessidade da igreja em que fazia parte. Necessidade essa que levou esse homem a vender o que ele tinha, no caso que eram algumas terras, e repartiu com aqueles irmãos que faziam parte daquela igreja. Esse homem desenvolveu daquilo que ele tinha e daquilo que ele era a sua vocação, entregando pelos seus irmãos, tendo aprendido isso de Jesus. O homem que estou falando é um homem que fez parte da história de um grande homem que tem muito registro no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele passa de alguém que perseguia ao perseguido. Quando falamos sobre vocação, esse talvez seja um dos primeiros nomes que vem à nossa mente
resgatando a figura de alguém que era muito inteligente, alguém que tinha muito domínio sobre cultura e que conseguia caminhar por diversos cenários em um propósito só, que era a proclamação do nome de Jesus e do reino de Deus. Mas hoje eu quero contar para você a história de alguém que foi fundamental na vida desse apóstolo Paulo, que foi o seu companheiro de jornada por um breve tempo e que foi um tempo fundamental para o processo da vida de Paulo, esse homem chamado Barnabé. Nós acabamos de cantar uma canção falando da história desse homem. Um homem que entendeu a realidade que vivia e assim repartiu tudo o que tinha. Um homem que percebia algumas coisas e algumas necessidades e ali não ficava parado e desenvolvia o que recebeu como vocação de Jesus, onde estava e onde ele era necessário. Assim fez na vida de Paulo. Quando Paulo se converte, as pessoas tinham medo dele, pelo histórico que ele tinha. Afinal, a igreja passava por um tempo de dispersão após o que tinha acontecido com a vida de um dos discípulos, que era o Estevão, que na mesma mensagem que Pedro pregou e que alguns foram convertidos, alguns mais ou menos 3.000, foi isso que de maneira negativa Estevão sofreu na sua mensagem e ali foi executado, proclamando o Evangelho de Jesus. É claro que depois de um acontecido desse, a igreja não ficava confortável em todo o ambiente. E eu falo de ter segurança, de ter tranquilidade. E Barnabé caminha com aquele que participou desse acontecido, aquele que matou alguns crentes, caminha com esse homem que ninguém queria caminhar. Barnabé, ou José, pai das consolações, ou do encorajamento, era alguém que usava dessa sua inclinação, dessa sua facilidade, como vocação na vida de pessoas que estavam à sua volta, no propósito de revelar Cristo. Porque é disso que quero falar hoje. Quero falar dentro da mensagem que temos caminhado aqui, numa série de mensagens, falando sobre ministérios, sobre serviços, sobre dons, sobre talentos, sobre igreja. E hoje quero falar sobre vocação. A vocação nada mais é do que o meio pelo qual nós desenvolvemos um propósito que conhecemos no encontro com Jesus. Vou repetir. A vocação é o meio que nós desenvolvemos um propósito que tivemos no encontro com Jesus. Uma vida com propósito é uma vida vivida na compreensão a partir do encontro com Cristo. Me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa pergunta, que é qual é o propósito da sua vida, foi indo para um projeto missionário no qual eu tinha que fazer essa pergunta para as pessoas que estavam nas ruas. Eu batia de porta em porta para perguntar isso, mas ainda não tinha, no meu entendimento, a complexidade de que essa pergunta carrega. Essa é uma das perguntas que, assim como outras, definem sobre a nossa própria existência. Quando nos damos por gente, a partir do momento que percebemos que a vida exige de nós responsabilidade, exige de nós movimento, e já vou falar sobre isso, mas a partir do momento que nos damos conta disso, essa pergunta vai nortear o nosso pensamento sobre a vida num todo. Assim como a pergunta que fazemos para as crianças, o que você quer ser quando crescer? O menino que responde que quer ser bombeiro, na adolescência isso vai se intensificando, na juventude ele percebe que é necessário um preparo, porque aquela resposta, quando ele deu quando criança, está relacionado ao seu sustento financeiro, porque fala sobre o seu trabalho, fala sobre algo que ele vai desenvolver durante a vida, que vai depender
as necessidades, a responsabilidade, a intensidade que essa pergunta, quando acontece na fase infantil, ela caminha num processo que desemboca numa vida adulta e que tem muito mais intensidade, muito mais responsabilidade. Também a pergunta com quem eu vou me casar é uma pergunta que traz na definição ali dela, da resposta, as nossas experiências amorosas, as nossas frustrações, aquilo que sofremos em relacionamentos passados, aquilo que não queremos para a nossa vida por observar outros relacionamentos. Fundamenta ali alguns critérios que eu vou escolher uma pessoa para amar diante de Deus a minha vida inteira. Então, perguntas assim, que falam sobre a nossa vida, têm uma intensidade e tem algo que é importante que não seja perdido de vista. Porque se eu não sei o que eu vou ser quando crescer, vou me complicando à medida que vou crescendo. Se eu não sei com quem eu vou me casar, não que você tenha um nome, mas se não tem pelo menos os critérios daquilo que você quer para o resto da sua vida, talvez esse relacionamento seja um relacionamento muito desgastado, que te leva à frustração, a marcas e feridas. E a pergunta, qual é o propósito da minha vida? É a pergunta que vai trazer a resposta que só é possível a partir do encontro com Jesus. Por que só é possível a partir do encontro com Jesus, Davi? Porque quando nós não temos um propósito pelo qual vivemos para atender as demandas que a circunstância, que o tempo nos exige. Por melhor que seja a intenção, por melhor que seja a prática, de tudo que alguém pode desenvolver durante o seu tempo de vida, sem o propósito que só existe no encontro com Jesus, essa pessoa vai atender às demandas e às circunstâncias temporais. O que quero dizer com isso? Você pode ser um ótimo filho, um excelente marido e um pai perfeito. Mas se você não vive essas coisas com propósito, tudo isso se reduz ao tempo que você vive. O propósito de Cristo que encontramos nesse encontro com Ele anuncia sobre algo que é eterno, sobre a vida que temos na eternidade, porque é de lá que viemos. Então, não estamos para atender demandas circunstanciais e temporais, mas estamos para a proclamação daquilo que é eterno. Vou repetir. Nós não podemos estar de maneira alguma, eu falo com você crente, eu falo com você que se encontrou com Jesus. Porque você que ainda não se encontrou com Jesus, esse é o meu convite também. Para que não viva de maneira que seja vivida pelo tempo e pela circunstância que exige de você. Porque nós não podemos viver uma vida que tem um prazo de validade. A nossa vida está sobre as coisas que são eternas, sobre um reino que é eterno. E o que isso tem a ver com vocação? Porque o meio pelo qual desenvolvemos essas coisas, de anunciar aquilo que é eterno, porque o nosso propósito é fazer o nome de Deus conhecido com a nossa vida. Então é esse meio, é esse caminho, é esse processo que nós vamos exercendo que vai comunicar um propósito. Existia uma crise que até hoje, infelizmente, existe, de achar que somente o pastor e o missionário fora do país são vocacionados. Então, o médico, ele era um médico para atender o quê? As demandas de um hospital e a realização profissional na qual tem um ótimo retorno financeiro. O professor, ele é uma pessoa que se dedica a ensinar outras pessoas, porque carrega realização nisso, para que a sua vida tenha um significado no final dos seus dias, de ter deixado um legado de ensinado muitas pessoas. Não estou dizendo que essas coisas não são válidas, mas eu digo para você que já se encontrou com Cristo,
E toda vez que digo para você que se encontrou com Cristo, convido também aqueles que ainda não tiveram esse encontro a viverem isso. Mas eu falo de que as nossas realizações não estão naquilo que o tempo pode levar. As nossas realizações não estão na quantidade de informação que vamos receber durante a nossa vida e o quanto qualificado nós seremos de termos essas informações. Porque a nossa vida está para anunciar, com aquilo que fomos chamados para ser, algo que é eterno. Então, o médico não está ali para atender as demandas de um hospital, está ali para atender as demandas do reino de Deus que é estabelecido naquele lugar através da sua função. Um homem que passou a vida toda para ser médico, ele tem na sua cabeça que ele faz aquilo porque ele quer chegar em um lugar para anunciar o reino de Jesus, através daquilo que recebeu, através daquilo que foi levado a ter. O professor, a professora, a mesma coisa. Não está ali para ensinar crianças, está ali para manifestar o reino de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, nós refletimos hoje, nessa manhã, a mensagem já está disponível aqui no nosso canal, na plataforma que você estiver assistindo. No capítulo 4 da carta para a igreja de Éfeso, Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos compreender o que Paulo vai dizer. Eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E logo depois, em alguns versículos à frente, lá para o 6 e para o 7, ele vai dizer, porque Deus é em todos, através de todos, sobre todos. Ou seja, todo aquele que se encontra com Cristo está em movimento de desenvolver a vocação que recebeu, de maneira digna. Mas isso nós já ouvimos hoje de manhã. Eu quero só te alertar, porque percebo nisso que todo crente, presta muita atenção no que eu vou te dizer, todo crente é vocacionado. Então todo crente está em movimento. Movimento esse que vem daquela ordenança de Cristo para os seus discípulos, dizendo, no caminho, vocês indo, façam discípulos. Vivam com um propósito de revelar aquilo que vocês conheceram de mim. Então todo crente está em movimento. O meio que desenvolve isso é a inclinação, é a facilidade, é a autenticidade, é aquela coisa que você passa horas fazendo e parece que foram minutos. É alguém que tem uma paixão desenfreada em viver algo e que passaria a sua vida toda fazendo. Eu entendo, preste muita atenção. Tem muita gente que chegou em algum momento da vida e precisou optar de fazer aquilo que gostava ou fazer aquilo que dava dinheiro. Essa é uma realidade, principalmente da nossa cultura, Brasil. Pelas demandas, pelas necessidades. O mundo não é fácil e o Brasil, então, não é para amadores. Mas essas pessoas se viram em alguns momentos frustradas porque faziam coisas diferentes da que gostariam que fizessem. O que eu estou falando? Não vou falar para você largar o seu emprego para fazer o que você gosta. Às vezes o que você gosta é vender fotografia na areia da praia. E o que você tem hoje é o que sustenta a tua casa. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que a partir do momento que você está em um lugar, a maneira como você vive, desenvolve, aquilo que você faz, não é para atender às tuas demandas, mas sim às demandas do reino de Deus. É isso que um crente tem de entendimento e é isso que faz do crente ser crente. Porque crê naquilo que precisa ser anunciado. Crê na esperança que não está nas coisas temporais, que começa e termina, mas sim das coisas que não tem nem começo e nem fim, eterno. O crente tem esse entendimento. Dentro da comunidade, o crente desenvolve aquilo que tem facilidade em fazer. A pessoa que acorda cantando,
com muita disposição, vai cozinhar cantando, vai tomar banho cantando e faz tudo cantando, tem uma inclinação ao canto. Vai levar um preparo para isso, para desenvolver isso e entregar isso na comunidade. Eu estou exemplificando aqui de maneira muito simples, mas existem outras áreas que são muito mais fáceis de identificarmos aquilo que Deus nos chamou. Sabe como? Entendendo a necessidade. A nossa necessidade é aquilo que Deus nos chama como ministério. Conheço pessoas que entram na igreja, conseguem observar uma luz apagada, passam o culto todo pensando na luz, voltam para casa, criticando que ninguém acendeu a luz, mas não acendem a luz. E é disso que precisamos falar. Porque existem pessoas que têm percepções sobre coisas diferentes que para as outras não são tão perceptíveis. Então aquele que percebeu a luz não pode ser um crítico de quem não acendeu, mas sim o responsável por acender. Você está me entendendo, meu irmão? Porque o que nós vivemos hoje como realidade de comunidade, não só aqui, é de muita gente que está para criticar, mas de ninguém que quer se responsabilizar. Por mais que foi vocacionado por Deus para este fim, que é a proclamação de quem Ele é, através da sua inclinação, da sua autenticidade, espontaneidade. Então, meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo aí, não seja um crítico de igreja, seja um responsável pela comunidade de Jesus. Alguém que assume a responsabilidade no reino de desenvolver, seja na sua profissão, seja na sua comunidade, seja na sua família, o reino, a responsabilidade de quem é do reino, que é a proclamação de Jesus. Assuma essa responsabilidade, meu irmão. A grande questão é que daqueles que acham que nem todos são vocacionados, só é vocacionado o pastor, o missionário, é porque tratam Deus como um ponto que pode ser listado. Eu já falei isso inúmeras vezes aqui. Porque ainda não entenderam a sua função dentro do reino. E função essa não traz uma tarefa específica. Tem a missão, o propósito de revelar o Cristo, sendo o que já é, o que sempre foi. Daquilo que tem e daquilo que é. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito, né? É quando Lucas ali começa a registrar os primeiros dias da igreja. Foi o primeiro lugar onde os crentes foram chamados de cristãos, os pequeninos cristos, os pequenos cristos, aqueles que eram imitadores do Cristo. É importante nós retornarmos ao livro de Atos dos Apóstolos, porque aqui está o fundamento de uma igreja e a maneira como funciona. Então, meu irmão, não acha que eu estou compartilhando isso do meu achismo, daquilo que eu penso, daquilo que... Não, eu estou compartilhando daquilo que entendi do Espírito através da sua palavra. Eu não estou compartilhando de Davi, até porque Davi tem muito pouco tempo de vida, mas eu estou compartilhando daquilo que vem das palavras de eternidade. Esse homem entendeu isso, Barnabé. Ele entendeu que a sua vida não era em simplesmente cumprir algo e que vocacionado era o Paulo. Vocacionado foi ele, em caminhar com Paulo. Viveu de maneira digna da vocação que recebeu. Presta muita atenção, porque aqui é uma igreja que ficou bem aflita, bem tensa com o acontecido de Estevão, que eu já expliquei. E ali, Barnabé chega. Então, no capítulo 11, no verso 23, vai dizer o seguinte:
Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. O que temos a observar em apenas um versículo é que diante de toda aquela circunstância de angústia, de aflição, de medo, insegurança que a igreja estava passando, Barnabé se alegrou quando viu a graça de Deus e animou os irmãos. Porque tem gente que é vocacionada a animar. Já conversou com alguém que, quando você sai dessa conversa, parece que você está inspirado, que até os seus problemas pausaram? Depois que você conversa com essa pessoa, os seus problemas se tornam muito menores daquilo que você foi quando você foi conversar com essa pessoa. Porque tem gente que tem a vocação ali de deixar a gente animado, de botar a gente no eixo e de dizer, ei, coragem. Tem gente que tem. Tem gente que tem vocação de ligar para nós e com um telefonema dizer, ei, estou com saudade. E isso aquecer o nosso coração. Tem gente que tem vocação de quando abre a boca para falar, nos enche de alegria. Barnabé era esse homem. O pai das consolações, do encorajamento, viveu de maneira digna. Semana passada nós ouvimos sobre histórias que fazem histórias com o pastor Tiago. E essa história aqui faz história, porque de Barnabé temos poucos registros. Para você ter noção, foi resumida a história toda de Barnabé dos registros bíblicos nessa canção que nós cantamos agora, no momento de generosidade. Então a vida dele está pouco ali registrada, mas que foi uma vida completamente fundamental para a vida do apóstolo Paulo. Foi alguém que esteve ali encorajando, animando, consolando. A minha pergunta para você é agora, porque agora é a hora de nós perguntarmos, tá, Davi, mas e aí? O que tem tudo isso aí? É para te dizer, meu irmão, que nós estamos numa comunidade que nós precisamos de você, na sua vocação. Se todo crente está em movimento, não fique parado. Percebeu uma necessidade, se responsabilize por aquilo, meu irmão. Porque nós temos uma igreja cheia para cuidar de pessoas e para anunciar as boas obras de Jesus. Nós precisamos proclamar o nome de Jesus. E não vai ser criticando algo que eu deveria me responsabilizar, que eu vou fazer isso. Ao invés de ficar falando, de ser um crítico de igreja, seja um responsável pelos seus irmãos. Assuma a sua vocação. E o que é a minha vocação, Davi? É aquilo que você tem facilidade, meu irmão. Existem testes de vocação. Você pode me procurar, você pode pedir esse teste, mas é tão fácil você parar e analisar as coisas que você passa horas e parecem que foram minutos. Das coisas que você fala com disposição, fala com alegria. Tem gente que é tão apaixonada por tecnologia que fala disso assim, com muita velocidade, com muita informação, com muito conhecimento. E a nossa mídia aqui precisando de gente para servir. Tem gente que fala sobre música, você me entendeu, eu não posso ficar aqui dando exemplo, porque eu passaria aqui o dia todo, mas é disso que eu estou falando. Que você assuma a sua vocação de maneira digna, porque se você se encontrou com Cristo, meu irmão, você está em movimento, você deve estar em movimento, não fique parado. Foi isso que Barnabé fez, cumpriu bem. Teve um desentendimento com Paulo, mas depois nada impediu que Paulo fosse para um lado, Barnabé para o outro, cada um com seus companheiros, e a proclamação do reino continuou, porque é isso que faz o reino de Deus lindo. A proclamação precisa continuar e vai continuar. A nossa questão é se nós vamos participar. Não queira você que Deus seja parte, que exista um quadradinho lá, esse aqui é o meu religioso. Check, cumpri porque eu fui na igreja de domingo. Não,
Viva isso de maneira integral, seja no seu trabalho. Se você é faxineiro, que a sua faxina revele quem Cristo é, porque a maneira que você limpa um chão é diferente. A maneira como você escorre uma planilha é diferente. A maneira como você se relaciona no seu trabalho, por mais tenso que seja esse ambiente de gente querendo te devorar, passar por cima de você, tomar o seu lugar, é diferente porque você revela o Cristo. Vive de maneira digna da vocação que você recebeu. Você está em movimento. E você que ainda não se encontrou com Cristo, viva essa experiência e seja agente de proclamação de um reino de Deus. Essa é aquilo que nós fomos chamados para ser. É sobre isso que vivemos. O propósito de Cristo não está nas coisas que começam e terminam. O propósito de Cristo é sobre a eternidade. A nossa vida é sobre a proclamação do que é eterno. Seja onde for, você é filho de Deus e agente de manifestação e proclamação do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Deus nos abençoe, meu irmão. Um grande beijo para você. Tchau. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui